Rapaz, a resenha na rede de hoje é sobre esse livro impactante. Que é isso, companheiro, de Fernando Gabeira. Sensacional. Já tinha um tempão que eu queria ler esse livro por conta do filme, né? Filme genial, do Bruno Barreto, né? Que até concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, com Pedro Cardoso no papel do Gabeira e grande elenco, inclusive a dupla de protagonistas do filme. Ainda estou aqui, Fernanda Torres e Celto Mello. Outro filme maravilhoso. Se você não assistiu, vai ver que vale cada segundo do seu tempo. E nesse livro aqui, que conseguiu ser ainda melhor que o filme, que eu já vi mais de 3 vezes, sou muito fã desse filme. Gabeira narra não somente, né, o famoso episódio do sequestro do embaixador americano, como faz uma leitura assim incrivelmente lúcida, inclusive com direito a muitas autocríticas, né, sobre esse momento tão marcante da nossa história, que foi a ditadura militar, né? E assim também para mim foi assim interessante, porque eu fui reencontrando essa personalidade de nossa história, que é o Fernando Gabeira. Eu lembro que eu ainda adolescente vi a foto dele na revista Veja, nem sabia quem era Gabeira, e estava lá a foto dele, gloriosamente usando aquela famosa tanguinha de crochê. E como ele me impactou profundamente aquela foto, porque ele me parecia incrivelmente livre, incrivelmente corajoso, né? E algo que você percebe, tanto a liberdade essencial dessa alma, quanto a coragem também. Para fazer o que ele fez, tem que ter muita coragem, né? E ao mesmo tempo, depois eu fui lembrar, né, que eu criei uma simpatia por ele, né? E ele depois foi candidato, se eu não me engano, pelo Partido Verde, né? E eu fiquei interessado em votar nele, mas todo mundo na época estava repetindo um bordão odioso, que é: quem fuma, sente e cheira, vota no Gabeira. E com muita vergonha, mas ao mesmo tempo também com gratidão, eu reconheço que eu fui engabelado por uma campanha de ódio, né? Hoje a gente está tendo, já virou parte do jogo político assim, oficial, essas campanhas de difamação, campanhas de ódio, né? Mas na época eu não tive a coragem de querer me associar a esse slogan e votar no Gabeira. Mas como dizem, né, que é mais fácil você enganar uma pessoa do que mostrar que ela foi enganada. Pelo menos eu tenho a coragem de dizer, 30 anos depois, que eu fui enganado por uma campanha política de ódio. Como tem tanta gente sendo enganada aí por mamadeira de piroca, kit gay, e aí vai. Que leva as pessoas a defenderem coisas tão absurdas como as que são descritas nesse livro, né? E por falar nisso, agora entrando na parte da escrita, né? Como uma figura política, né, o Gabeira certamente se destacou na nossa história, mas como escritor eu tenho que aplaudir de pé, viu? Porque ele exerce com maestria uma das definições que eu mais gosto da arte de escrever, que eu li no livro do Ed McBain, que eu sou fã também, né? Que escrever é a sutil arte do understatement, do eufemismo. E o que quer dizer isso? É você narrar as cenas mais dramáticas, mais trágicas, com concisão, com secura, diminuindo o impacto emocional. E isso seria a marca de um grande escritor, né? Eu tenho grande dificuldade com isso como escritor, né? Um desafio que eu tenho. Minha esposa diz que eu sou muito exagerado, inclusive eu ganhei um apelido recentemente, drama sintético. Porque eu gosto da coisa do drama, de explosão emocional, e ao mesmo tempo eu sinto que a minha baianitude se ressente de ficar conciso, miudinho, né? E eu sinto também que essa explosão emocional tem seu valor na literatura, porque se não fosse assim, não teríamos o Navio Negreiro de Castrovsky, por exemplo, né? Mas esse debate à parte, sem sombra de dúvida, é um recurso muito interessante. Eu selecionei alguns trechinhos aqui justamente falando sobre a tortura, que é algo tão drástico, tão dramático, que a gente perceber a elegância do texto de Gabeira, mesmo a falar de temas tão sombrios. E
Ele falando da própria tortura que ele foi submetido, né? Na equipe do capitão Maurício vinha sempre um garoto do CC. Passava muito tempo me insultando, apontando o revólver contra a minha cabeça. Era a pessoa mais desagradável de todas. Não parava de insultar nem disparava aquela arma, por sinal, um Colt 45. Seu insulto não tinha nenhuma função técnica, não ajudava a amolecer minha resistência, não conduzia a nada. Era desses torturadores que fazem hora extra com prazer, enquanto a maioria, uma vez passado seu plantão, entrava numa outra onda completamente diferente. Não tinha absolutamente forças para um comportamento do gênero turco. Nada tenho a declarar e vou morrer na tortura. Não era minha intenção morrer, e temia que, partindo de um padrão tão alto, caísse muito baixo quando começasse a abrir. Vi na cadeia, entretanto, muitas pessoas não dizerem absolutamente nada. Entre os que nada falaram, alguns morreram, outros não. Meu caso foi muito especial. A bala atingira o rim, o estômago e o fígado. Sondas e tubos de soro eram indispensáveis. Não poderiam me pendurar no pau de arara sem risco de morte. Nem poderiam me fazer sentar na cadeira do dragão, que era uma cadeira eletrificada. O que se fazia de tortura se fazia ali na cama ou não se fazia. Aqui um trecho muito interessante que ele fala. Os relógios tapados ficaram para mim como um símbolo da tortura, pois eles diziam muito mais do que dizem apenas relógios tapados com esparadrapos. A noção de tempo era roubada ao torturado. Ele não poderia jamais saber que horas eram, pois aguentaria mais alguns minutos e, em muitos casos, poderia salvar uma vida. A noção de tempo não se conta apenas com os ponteiros pequenos. A noção de tempo tapado era também um exercício da onipotência fantástica do torturador. Sua fantasia de suprema dominação sobre o outro só é possível se articulada com outra fantasia, a da ausência do tempo. A tortura só é perfeita se o tempo não passa. O tempo é sua morte. Sensacional. Inclusive ele diz que ele fala da tortura como artista, né? Porque ele não poderia falar da tortura porque ele se considera um pouco torturado diante de outras pessoas que sofreram muito mais. É muito possível que alguns começaram achando que torturavam por uma causa nobre. Mesmo esses, no final, acabariam percebendo que as causas nobres não torturam. Isso aqui é para a gente refletir um bocado. Pois é, não é a polícia brasileira que é violenta, nós somos violentos. Há uma parte nossa que espera lugar no Museu de Horrores da Humanidade. O que é isso, companheiro?